o povo se perde daqui, ó. Se perde do ensino, da instrução que edifica e nos fortalece numa vida com Deus, a palavra. É o que Paulo vai dizer, que é a palavra que é boa para nos edificar, corrigir, instruir para uma vida perfeita em Deus. É pela palavra. Não é por vida de sacrifício e de obrigação religiosa dentro de igreja. E os pastores pregando mentira. Vou citar aqui apenas algumas mentiras que os pastores pregam e você está vivendo, achando que é a verdade de Deus. Não, tem que se batizar para ser salvo. Aí você está dentro de uma instituição, mas você tem que ir lá se batizar. Por quê? Porque enquanto você não... Veja a estratégia desses homens usando essa mentira. Se você estiver dentro de uma igreja dessa, o tal pastor não vai ter domínio sobre você. Por que ele não vai ter domínio? Porque você não é membro. Aí você não vai estar dentro da autoridade dele porque você não é membro. E o que é que eles fazem? Para você se tornar membro, negócio da instituição, dentro da autoridade e do domínio dele, ele criaram essa mentira. Tem que se batizar para ser de Deus. É mentira. Esse batismo dentro de igreja pelos homens, você não vai ser parte nem membro da igreja de Deus. Você vai ser membro e negócio da igreja deles, dos homens. Aí olha as mentiras que os pastores pregam. Não, mas Jesus mandou batizar. É mentira. Em canto nenhum, Jesus ordenou os apóstolos a batizar ninguém dentro de nenhuma igreja com cerimônia de água. Jesus não falou isso para ninguém. Eles falsificam os textos, eles criam interpretações usando as escrituras, falsificando a palavra de Deus. São filhos do diabo, irmão. Aí a mentira do batismo. Aí vem a mentira do dízimo. Não, porque o dízimo é uma obrigação. Jesus mandou dar o dízimo. Aonde? Não, porque o dízimo é um ato de fé. É um ato de generosidade. Aonde Jesus disse isso? Quem ensina essa mentira é eles. Eles pegam o texto, que não tem nada a ver para a igreja, que foi uma regra do Velho Testamento, para o povo de Israel, não é para a igreja de Cristo, e aplica para a igreja como se fosse obrigatoriedade, ordenança de Cristo para viver tal coisa, que não é. O dízimo não foi ordenado por Cristo para a igreja viver. Olha, irmão, eles são tão mentirosos, sutil, dá para ver que são do diabo mesmo, porque aquele que falsifica a interpretação da palavra, ele é do diabo. A mente dele não está guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo jamais vai usar alguém para distorcer a interpretação da palavra, para levar o povo a sair da palavra. Esses pastores são tão sutil, são tão ministros de Satanás. Eu ouvi um pastor pregar e dizer, não, dízimo é bíblico. O dízimo, Jesus ordenou. A igreja foi orientada a dar dízimo. E ele disse, eu vou mostrar o texto. E eu digo, meu Deus, então eu não vi ainda. Eu devo estar errado, eu vou ouvir. Eu vou ouvir qual é o texto que esse pastor vai pegar para dar base do dízimo que eu quero aprender. Então eu estou errado, eu estava pregando errado. Eu estava pregando errado, que o dízimo não é uma ordenança para a igreja, que não tem canto nenhum, nem Jesus nem os apóstolos. Mas esse pastor disse que ia mostrar. Eu digo, então eu quero ver. Eu tenho que estar apto a ouvir, né? Eu não vou questionar agora, eu vou ouvir. Quero ouvir a versão dele. Quero ouvir o argumento dele. Vamos lá. Ele disse, eu vou provar que o dízimo foi ordenado por Jesus e pelos apóstolos. Primeiro, Jesus ordenou, lá em Mateus 23, 23. Aí ele deu aquele texto, que Jesus está advertindo aos judeus que ainda estava em vigor a lei, onde Jesus estava dando uma advertência aos judeus. Jesus não estava ensinando a sua igreja a dar dízimo sobre a questão do dizimar, que eles faziam uma coisa e não faziam outra. Eles priorizavam o dízimo, mas negligenciavam o que a lei pedia. Outras coisas. E Jesus vai advertir ele nesse sentido. Jesus não está dando uma regra, uma ordenança para a igreja dar dízimo. Aí em Mateus 23, 23. Então eu digo, está errado. Ele está forçando, ele está falsificando a interpretação do texto. Jesus não está dando uma regra, uma ordenança para a igreja. Mateus 23, 23 não é uma direção. Jesus não está dando ali à igreja ordenança para dar o dízimo. Jesus está questionando ali, advertindo os judeus, que estava em vigor ainda a lei. E eles não tinham misericórdia, não exerciam o amor,
eles não cumpriam o que a palavra dizia, eles só queriam saber do dízimo. Porque o dízimo é a fonte de renda dos falsos profetas. Como hoje eles priorizam muito isso também, né? Esse religioso de hoje, que nem judeu é. Vamos lá. Eu digo, já está errado, pastor. Tu já está descredibilizado por mim. Já não tem credibilidade. Tua interpretação é tendenciosa, é heresia. Vou ver o outro texto que ele vai dar. E ele disse, vou mostrar outro texto agora que os apóstolos também ordenou o dízimo para a igreja. Eu digo, onde é que ele vai mandar isso? Veja lá, 2 Coríntios 9, quando Paulo diz, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, porque Deus ama o que dá com alegria. Está vendo o dízimo? Eu digo, meu Deus do céu, olha o que o cara tem forçado para dizer que é ordenança de dízimo ali. Irmãos, quando Paulo orienta ali os irmãos, na carta dele aos Coríntios, 2 Coríntios 9, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, mas por alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Ali não é dízimo, irmão. Paulo não estava ali orientando ninguém a levar oferta para a igreja. Paulo estava mandando os irmãos juntar as ofertas, para que quando ele viesse, levasse para os irmãos que estavam em Jerusalém necessitados. A oferta voluntária era para socorrer os irmãos da igreja de Jerusalém. E Paulo orienta os irmãos, eu vou chegar por aí, e quando eu chegar vocês façam uma coleta, aonde Deus tem abençoado vocês têm abençoado outros irmãos com esse ato de amor, colaborando, contribuindo para a ajuda do próximo. Paulo não estava mandando ninguém dar dízimo a pastor dentro da igreja ali. Paulo não estava ali orientando ninguém a levar 10% para nenhuma igreja. Era uma oferta voluntária e cada um dava o que tinha para poder dar, o que quisesse dar, o que fosse da generosidade dele, da atitude dele dar. Não era uma coisa cobrada, não era uma coisa forçada, não era uma coisa ordenada, obrigatória. Era uma coisa voluntária para despertar e para exercitar o nosso amor, a nossa misericórdia pelo próximo. Foi isso que Paulo estava orientando ali, mas veja como esses pastores são corruptos em relação aos princípios da palavra de Deus. Eles falsificam, meu irmão. Eles colocam interpretações malignas, perversas, tendenciosas, que vai tirar você da direção de Deus, do caminho da verdade. Vai privar você do conhecimento da verdade. E você vai ficar preso como o negócio desses homens, dentro da mentira, se perdendo, irmão. Acordem, abre os olhos. É muita mentira pregada por esses pastores dentro das igrejas. Todas elas, todos eles defendem o dízimo. Todos. Porque o dízimo é a renda dele. E eles estão preocupados não é com a tua vida em conhecimento de Deus. Eles estão preocupados é com a renda da igreja. E a renda da igreja só vai ter se tiver dízimo e oferta. Todo dia, todo culto, toda hora. Por isso que eles fazem tanto culto, a semana toda, o dia todo. Tem igrejas aí que tem 5 cultos por dia. Meu Deus, que sacrifício, que escravidão o povo vive. E o povo tem que ir, viu? Para manter. Se não for, não é de Deus. Não vai ter bênção. Não está fazendo a obra de Deus. E o povo escravo dentro dessa maldição, irmão. Olha a outra mentira que os pastores pregam. Não, porque você tem que vir para a casa de Deus. Você não pode ser um membro fora do corpo. Ó, eu vi o pastor pregar essa mentira também. Ensinando o povo. Olha a interpretação dele, falsificada. Na verdade do que a palavra revela. O pastor, ele chegou e disse assim, não, você não pode ser um membro fora da igreja. Você não é igreja, se não tiver no corpo. Você é membro, mas se não tiver no corpo, você está morto. Aí eu já sabia para onde ele queria levar essa pregação, aonde ele queria prender o entendimento do povo. E ele disse, tem muita gente aí dizendo que é a igreja só. Ninguém é a igreja só. Se não tiver no corpo, morre. Você já viu um membro fora do corpo viver? Só que esse pastor estava trazendo o teu entendimento, não era para o corpo, igreja de Deus, pessoas, que a Bíblia revela. Ele estava trazendo o entendimento do povo, para o povo entender que o corpo, igreja de Deus, é a igreja instituição. E você não pode ser de Deus se não estiver dentro dela. Olha aí a perversidade, a mentira e a heresia que eles pregam para tirar você da salvação. Porque a Bíblia diz que esses homens, eles pregam heresias de perdição. Ou seja, ensinamentos malditos que tiram você da salvação. Você está entendendo isso? Porque eu sou membro.
Eu não estou fora do corpo, porque eu não estou numa igreja. O fato de eu não ser membro, de eu não ser participante, de eu não ser negócio, de eu não estar dentro do movimento, dentro de um ambiente igreja, não quer dizer que eu não esteja no corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não é a igreja A, B, C, D, não é a instituição do homem. O corpo de Cristo é um corpo místico, formado por pessoas que estão em todos os lugares do mundo, que individualmente sou membro. Eu estou aqui só agora, eu sou membro. Eu sou membro, estou inserido sim no corpo de Cristo. Eu não estou inserido dentro dessas igrejas e instituições, porque isso são sinagogas de Satanás, não é a igreja de Deus. Eles fazem a pessoa entender que você só é a igreja de Deus se estiver na igreja dele. E as pessoas estão presas nesse entendimento, irmãos. É preciso despertar, irmãos. Eu não estou aqui trazendo coisa que não é real. Eu estou pregando a realidade, a verdade. Isso que eu estou aqui denunciando é notório. Pode observar o teu pastor, ele prega isso. Que você tem que estar na igreja, porque a igreja é o lugar onde você tem que ser de Deus, servir a Deus. Você já viu ele dizer assim? Ninguém pode ser crente se não estiver na igreja. Todo o argumento dele é trazendo sua atenção, sua visão para a igreja. Para você estar dependente de igreja, como se ali você tem que ser de Deus, estando ali. Então esse pastor disse isso. Não, você não pode ser membro sem estar na igreja. A igreja dele. Quando eles falam de igreja, ele não fala dentro do que a Bíblia revela. Igreja de Deus, pessoas. Não é uma instituição criada pelo homem, onde o homem criou ali para dominar e prender o povo dentro dela, submisso, devoto e praticante. Como se fosse a Deus. Como se fosse o alicerce. O fundamento da vida de Deus dentro da igreja. Não é. Irmãos, acordem. Eu sou membro do corpo de Cristo. Esse corpo, o homem não vê. Esse corpo não é parede de alvenaria. Não é uma instituição que o homem cria e diz que é a igreja de Deus. Esse corpo que é a igreja de Deus, o corpo de Cristo, do qual eu estou inserido, eu faço parte, eu sou parte deste corpo como membro, a igreja de Deus, são pessoas, irmãos, que estão nos quatro cantos da terra, que estão no reino de Deus. O reino de Deus não é visível. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é uma instituição igreja. O reino de Deus é Deus reinando no homem, pelo Espírito Santo que está em nós, nos guardando como propriedade dele, igreja dele, membro inserido na igreja de Cristo. Porque a Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus não é os que estão dentro da igreja do homem. Os que são de Deus são os que estão selados pelo Espírito Santo, que estão inseridos no corpo igreja de Deus, corpo de Cristo. É os que estão selados com o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Romanos 8, 9. Então cadê que esses pastores pregam essa verdade? Cadê que esses pastores esclarecem vocês com essa verdade? Por quê? Porque eles não vão ter o trono dele. Se eles pregam a verdade, eles não vão ter o império deles. Eles não vão fazer lucro de vocês. Eles têm que pregar mentira para poder lucrar, para poder estar lá na posição de glória, para poder ser Senhor, para poder estar lá recebendo de vocês a veneração, a idolatria, o amor exagerado de vocês, onde vocês deixam de olhar para Cristo e passam a ser guiados por seus líderes, passam a amar, idolatrar, venerar os líderes de vocês, colocando esses líderes como mediador entre a vida de vocês e Deus, colocando a dependência da vida com Deus de vocês dentro das igrejas deles, e aí vocês estão perdidos, irmãos. Vocês que estão dentro dessa prática, desse entendimento, dessa direção, estão perdidos. O que eu estou aqui esclarecendo, levando e mostrando é muito sério. Mas os religiosos não vão dar ouvido à palavra de Deus, irmão. Os religiosos vão ignorar isso. Agora eu peço a você, seja prudente. Examine isso que eu estou falando. Analise o conteúdo das informações, do ensino e do esclarecimento que eu estou te levando. Analise. Você tem que usar o princípio de Deus para saber o que é verdade ou mentira realmente de Deus. O que é de Deus e o que não é. Deixa eu te dizer uma coisa para encerrar. Na ciência, o objeto que se usa para detectar o que é verdade ou mentira
é o experimento. Na ciência, se você quer saber o que é verdade ou mentira, tem que saber pelo experimento. Agora, em relação a Deus, para você conhecer o que é verdade ou mentira em relação a Deus, você tem que usar a palavra. Ninguém pode conhecer a verdade de Deus se não for pela palavra, porque a verdade de Deus está revelada aqui. A verdade de Deus não está revelada por um pastor dentro de igreja. Não está revelada por um profeta que traz visão e revelação. A verdade de Deus é Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É a partir de Cristo, do Evangelho, que nós temos o conhecimento por onde encontramos o caminho para a salvação com Deus, para a vida verdadeira com Deus. É pelo Evangelho. E tudo aquilo que você está sendo formado, ensinado, instruído, orientado, que não condiz com a doutrina de Cristo e o Evangelho, não é a verdade de Deus. Você está sendo conduzido na mentira. E eu já quero te ajudar, te mostrar. Guardar o sábado não é a verdade do Evangelho. Dar dízimo, o Evangelho não ensina isso. Está dentro de igreja como um lugar, templo, casa de Deus, de adorar, de buscar, de receber bênção. O Evangelho não ensina isso. Fazer campanha, pacto, voto, o Evangelho não ensina isso. Só é de Deus se tiver uma igreja vivendo todo o ritual, sacrifício e a obrigação para ser de Deus. O Evangelho não ensina isso. Não tem que ter o pastor, tem que estar na autoridade de um pastor, que ele é o líder espiritual, é a autoridade espiritual, é o canal da bênção de Deus para o povo. É mentira. O Evangelho não ensina isso. Jesus não mandou ninguém seguir a nenhum líder. Jesus não disse a ninguém, vá a Pedro, vá a Paulo, vá a João. Jesus não disse a ninguém, creia em Pedro, creia em Paulo e creia em João. Jesus não disse a ninguém, por Pedro, por Paulo ou João, você chega a mim. Jesus não disse a ninguém, Pedro, Paulo e João é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse, creiam em mim, venham a mim, aprendam de mim, sigam a mim, guardem a minha palavra. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Jesus nunca dirigiu ninguém a nenhum templo, a nenhuma igreja, a nenhum ambiente religioso, como se fosse o centro da vida com Deus, para encontrar Deus. O centro da vida com Deus, para encontrar Deus e estar em Deus, é o próprio Jesus. E isso a gente só vai ter o conhecimento para ter essa direção nele, pela palavra dele, o Evangelho, que foi trazido pelo próprio Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que você creia nessa verdade, que aqui foi levada a vocês nesse momento de instrução, de esclarecimento. E sejam livres das mentiras dos muitos homens que se dizem de Deus dentro das igrejas evangélicas e de qualquer religião que se diz pastor, papa, padre, sacerdote, bispo, ancião, apóstolo, eu não sei o que. É tanto título. A autoridade de Deus não é nenhum líder de igreja. A autoridade de Deus é a palavra. E quem está pregando a verdade de Deus, esse está na autoridade de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Seja prudente. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Desperta tu que dormes, porque Cristo está te esclarecendo.